Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde a todos, são 6h01. As comunicações hoje estão instáveis, até o microfone aqui ameaçou dar uma rateada, o WhatsApp o dia inteiro fora do ar. O que está acontecendo, Carolina Moran? Energias estranhas, Vera. Boa noite para você, mas agora tá tudo certo. O WhatsApp voltou, o microfone funcionou, vamos nessa, vamos em frente. Vamos nessa, porque o dia, além de estar com comunicações instáveis, está cheio de notícia. E a gente vai começar falando da retomada e nova interrupção do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre o pedido de cassação do senador Sérgio Moro. Quem vai dar todas as informações do dia para a gente, esse par e vai desse julgamento, é a repórter da CBN em Curitiba, a Sheila Pessoa. Sheila, diga lá. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carol. Olha, o segundo dia de julgamento, que pode levar à cassação do mandato do senador paranaense Sérgio Moro, terminou com mais um pedido de vista do processo nesta quarta-feira, Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba. A terceira na ordem de votação, a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, fez o pedido em razão da divergência dos dois primeiros votos, já que foram posicionamentos contrários. A magistrada tem agora mais alguns dias para analisar os dois relatórios. O primeiro voto, que foi proferido pelo desembargador relator Luciano Carrasco Falavinha na segunda-feira, foi pela manutenção do mandato do senador, já que no entendimento dele não houve irregularidade. Já o voto do desembargador José Rodrigo Sade, que fez o primeiro pedido de vista na segunda-feira, logo após o voto do relator, ele deliberou de forma parcial pela procedência da denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná. O magistrado votou pela inelegibilidade do senador, pela cassação do mandato do parlamentar e também pela cassação da chapa, ou seja, o dos suplentes. A retomada da sessão, ela ocorre na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, e começa com a leitura do parecer da magistrada Cláudia Cristofani, que em seguida faz o pronunciamento do seu voto. Na sequência, votam os outros 4 desembargadores que ainda falta, inclusive o presidente aqui do tribunal, o Sigurd Benson, que não precisaria votar, mas em razão da relevância desse julgamento, que envolve perda de mandato, ele vai proferir o seu voto também. O senador Sérgio Moro enfrenta o julgamento de 2 ações de investigação judicial eleitoral movidas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. Ambas as denúncias apontam que houve gastos irregulares na campanha, o que configura abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ao todo, a Corte reservou 3 dias para o julgamento. Caso ele não termine, esse julgamento não termine na próxima segunda-feira, ainda pode ser realizada mais uma sessão na terça, dia 9 de abril. Assim como todo processo, existe a possibilidade de recorrer à instância superior. Nesse caso, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E caso a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná seja confirmada e o mandato do senador Sérgio Moro seja cassado, bem como a chapa que disputou o pleito ao Senado Federal, devem ser convocadas novas eleições para o Senado aqui no Paraná. Então agora a gente aguarda para a próxima segunda-feira a continuação desse julgamento, que entra no 3º dia. Eu volto com vocês, Vera e Carol. Muito obrigada, Sheila. Pois é, Carol, esse julgamento está indo truncado, mostra que existe uma divisão no TRE do Paraná a respeito da procedência ou não das acusações de abuso de poder econômico que recaem sobre o senador Sérgio Moro. No seu voto, o juiz que votou hoje, que foi um dos juízes indicados pelo presidente Lula, viu 5 razões para conceder que houve abuso de poder econômico. Ele disse que os gastos da pré-campanha do Moro foram acima do teto permitido, que houve uma correlação entre esses custos e o alcance territorial, ou seja, que havia ali o fato de uma campanha ser nacional e a outra ser regional. Fez uma comparação financeira com os gastos dos demais candidatos.
Diz que aqueles gastos não eram compatíveis com o período da pré-campanha, enfim, falou uma série de razões pelas quais ele julga as acusações procedentes e a desembargadora que votaria depois dele pediu essa pausa, pediu vista, porque diz que são muitos os argumentos a serem analisados. Ela é considerada um voto favorável ao senador Sérgio Moro. Então, na semana que vem, deve voltar com um placar de 2-1 para ele. Mas aí a gente tem que ver como votarão os demais integrantes da Corte Regional e aí se será ou não necessário, e isso deve haver de qualquer maneira, ele ganha ou ele perca, um recurso ao TSE. Vale lembrar que no caso do Deltan Dallagnol, por exemplo, ele ganhou no TRE do Paraná, mas perdeu no TSE, né? Então ainda pode ter muita reviravolta nesse caso, né? Muita reviravolta, tem outros casos também, do Franceschini também gerou reforma da decisão da corte local. Agora tem o caso do senador Jorge Seife, que está para ser julgado no TSE também, e muita gente acha que ele pode perder o mandato no TSE, apesar de o TRE de Santa Catarina ter mantido o seu mandato. Então, tem havido muita divergência entre o TSE e os TREs. O TSE tem sido mais duro em uma série de coisas, tanto de propagação de fake news, gastos incompatíveis de campanha. Ao julgar uma série de assuntos, o TSE tem sido bem mais duro e, aliás, a gente até vai falar, porque hoje o ministro Alexandre de Moraes falou a respeito do controle de fake news e o Pablo vai falar sobre isso no Ponto de Vista logo mais. Bom, vamos mudar de assunto então, Vera, falar sobre a discussão no Supremo Tribunal Federal em relação ao foro privilegiado. Tem uma queda de braço aí, né? Entre Supremo e Congresso, os parlamentares querendo fugir do foro privilegiado, o Supremo podendo ampliar o escopo do foro privilegiado. A Milena Teixeira está acompanhando. Oi, Milena, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Carol? Mais uma queda de braço aí envolvendo o STF e o Congresso Nacional. Os parlamentares mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Carol, eles continuam tentando avançar com a discussão da votação da PEC do fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados. Essa medida já foi aprovada pelo Senado e por comissões na Casa, mas agora falta passar apenas pelo plenário. Inclusive, já na próxima terça-feira, quando acontece aquela tradicional reunião de líderes, os deputados da oposição vão levar essa demanda para Arthur Lira, que chefia a Casa. Mas os deputados mais próximos do Centrão, eles já afirmam que Lira pode não levar essa votação para frente, porque ele não quer se indispor agora com o STF. O mesmo dizem os parlamentares mais ligados ao governo. Ou seja, eles dizem que isso pode não ir para frente. Esse movimento de retomar a discussão sobre a PEC, que é de autoria do ex-senador Álvaro Dias, ele é feito como resposta ao STF, que vai retomar no próximo dia 12 de abril o julgamento que discute o alcance do foro privilegiado para autoridades. Depois de pedir vistas, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, devolveu o caso ontem para julgamento. O placar está em 5-0 para ampliação do foro privilegiado. O voto do relator Gilmar Mendes defende aí uma mudança no entendimento firmado em 2018, quando o STF determinou que a prerrogativa de foro é aplicada a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a eles relacionadas. Eles estão aí, os deputados, Carol, irritados com esse voto de Gilmar Mendes, e querem abrir esse novo impasse entre o STF e o Congresso. Além dessa irritação, eles também estão preocupados que essa questão do foro aí afete o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente lembra também, até já disse aqui no ponto final, que os deputados estão reclamando das operações da PF, dessas operações de busca e apreensão dentro da Câmara. Esse ano, os deputados Carlos Jordi e Alexandre Ramagem foram alvos dessas operações. Eles já levaram essa demanda para Lira em outras ocasiões e eles também devem tocar nesse assunto na segunda-feira. A gente falou com o deputado Alberto Fraga mais cedo e ele disse que tem uma perseguição do STF contra a oposição. Eu sou favorável ao fim do foro, uma vez que a lei não está sendo cumprida. A gente percebe que o Supremo Tribunal Federal hoje desempenha um papel de perseguição, especialmente aos parlamentares relacionados com o ex-presidente Bolsonaro. Sendo assim, é muito melhor, então, que o foro seja mais amplo e aí começando lá ou nos TRF ou no Tribunal de Primeira Instância. É muito melhor do que ficar sendo escolhido a dedo para que o Supremo Tribunal Federal faça os seus julgamentos.
Carol, só que esse argumento é refutado no Supremo, no voto, inclusive, de Gilmar Mendes. Ele até menciona que o foro é para a segurança jurídica e dada a relevância da questão constitucional. Essa discussão sobre o foro foi reaberta no momento em que Chiquinho Brazão, que hoje é deputado federal, foi preso e tem um caso analisado pelo STF por ter aí o foro privilegiado. Ele é suspeito de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Carol e Vera. Milena, Aliás, e como é que está essa relação do deputado Chiquinho Brazão com os seus pares? Como é que a Câmara vai tratar isso? Eles já ganharam tempo, mas também não podem adiar eternamente, né? Não podem adiar eternamente. Esses deputados assim mais próximos de Lira, que eu conversei hoje, eles me disseram que a tendência é que ele e o Centrão, que eles votem a favor da prisão de Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes da execução de Marielle, mas que na votação, que deve acontecer já na próxima quarta-feira, eles devem lembrar e fazer pontuações sobre questões de abuso da corte e da PF, né? Porque o Lira, ele reclamou, ele falou com algumas lideranças que ele viu algumas questões erradas ali na prisão do Chiquinho Brazão. Então, essas questões devem ser relembradas na quarta-feira, no dia da votação, mas a tendência, a probabilidade é que todos votem a favor da prisão de Chiquinho Brazão. Vera. Obrigada, Milena. É isso, Carol. Todo mundo interessado em não deixar que o Supremo acabe ampliando o seu poder de foro, né? Ou seja, concentrando o foro das autoridades na Suprema Corte, mesmo quando elas perdem o mandato, porque eles têm interesse em que, principalmente, as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro desçam para a Justiça de primeira instância, e aí ele seria julgado no seu domicílio eleitoral, que é o Rio de Janeiro. Então, o que o Supremo tenta evitar é isso, e também a questão do desentranhamento de outros processos, que tem outras pessoas investigadas, os processos do 8 de janeiro. São muitos os casos em que o foro está embolado, está confuso. Mas o foco, tanto da discussão agora, quanto dessa resistência que existe por parte do Congresso, diz respeito principalmente a Jair Bolsonaro. Agora, é muito casuísmo, né, Vera? Porque vai de acordo com o sabor do vento, né? Já teve época em que os parlamentares se abrigavam sob o escudo ali do foro privilegiado, que não tem esse nome à toa. Aí agora, com a caneta do Xandão pesando, eles querem fugir do foro privilegiado. Daqui a pouco vão querer mudar de novo. Tem que ter uma regra, né? O que o voto do ministro Gilmar Mendes defende, a tese que ele defende, é que vale o foro do momento do cometimento do crime e que tenha relação ali com o mandato. Mesmo que a pessoa depois... que siga, porque senão uma hora o cara é deputado, daqui a pouco é senador, daqui a pouco é vereador, daqui a pouco está sem mandato. E aí o foro vai também caminhando e os processos não avançam, né? Porque vai mudando o foro e aquilo vai ficando para as calendas, né? E o responsável por essa situação de hoje, que é confusa e que estabelece esse sobe e desce, é o presidente do Supremo de hoje, ministro Luiz Roberto Barroso. Foi ele que relatou uma ação lá atrás e que resultou na mudança de entendimento do Supremo contra o foro. Era a época em que ele e o Gilmar não se davam tão bem quanto hoje parecem que estão se dando. E o Gilmar foi contra. Ele dizia que não devia mexer nisso, que essa questão era constitucional. E agora ele continua querendo restabelecer o que era antes, né? Concordo absolutamente com você. Tudo isso leva a que se façam críticas que são, de certa maneira, pertinentes ao Supremo, porque eles agem mesmo ao sabor das circunstâncias, ao sabor do vento, acabam transformando num casuísmo uma questão que é séria, que é importante, mas a discussão não morre aqui, porque do jeito que está hoje está confuso de verdade. Confuso. Vera, vamos falar sobre outro ponto de atrito aí entre poderes, que é essa questão da desoneração dos municípios. A gente já falou um pouco sobre isso aqui ontem, né? O descontentamento do Ministério da Fazenda com aquela movimentação no Senado para deixar caducar a parte da medida provisória que tratava da desoneração da folha de pagamento dos servidores dos municípios. Esse assunto continua rendendo. A Samantha Klein está acompanhando os desdobramentos. Oi, Samantha, boa noite.
Oi, Carol, boa noite. Pois é, há desdobramento sim, inclusive mais cedo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está estudando recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter a desoneração da folha de pagamento dos servidores dos municípios, ou seja, manter aquele trecho da medida provisória que determina um aumento de 8% para 20% a alíquota sobre a contribuição previdenciária das prefeituras. Esse era um dos trechos dessa medida provisória que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou perder validade na última segunda-feira. E a medida também ganha contornos mais complexos em razão não somente desse mal-estar entre os poderes, Carol e Vera, mas também porque é ano eleitoral, onde é interesse de senadores e deputados manter a tributação mais baixa para os municípios. Isso também gera uma saia justa aí para o governo federal entre decidir ou não sobre veto a essa medida. No entanto, a Fazenda está calculando que a medida tem um impacto de 10 bilhões de reais aos cofres do governo federal, e a Haddad também ressaltou que o caso tem uma relação com a responsabilidade fiscal ou com a lei de responsabilidade fiscal. Isso porque é necessário apresentar, segundo o ministro, uma receita que compense a renúncia fiscal. Vamos ouvir o que ele disse mais cedo. A AGU está estudando a matéria, isso não foi submetido ainda ao presidente da República. Nós temos que entender que todo gasto tributário ou primário tem que vir acompanhado de uma compensação. Isso não sou eu que estou inventando, não é o presidente está inventando, é uma lei complementar aprovada pelo mesmo Congresso. Então, nós precisamos voltar a pensar nesses termos. Toda renúncia fiscal, todo aumento de gasto público tem que vir acompanhado de uma fonte. Senão nós não conseguimos atingir os objetivos que todo mundo concordou que são importantes. E sem isso, nós atrasamos a agenda econômica. Ô, Samantha, a gente sabe que o Haddad, dá para sentir até na voz dele, está bastante irritado. Ele está contrariado. Verdade. E ficou bastante irritado com a decisão do do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como é que estão os ânimos entre os dois, hein? Então, apesar dessa irritação na voz, porque como você disse, né, Vera, a gente consegue até mesmo sentir, e quem acompanha o ministro Fernando Haddad, diariamente a gente vai vendo algumas mudanças de humor nele. E nesta terça-feira, ou seja, ontem, ele chegou a ligar para o Pacheco, fez uma ligação rápida e falou a respeito desse tópico aí da manutenção da alíquota previdenciária menor para os municípios de até 156 mil habitantes, ou seja, dá mais ou menos 3 mil municípios brasileiros. Segundo interlocutores com os quais eu falei, a conversa foi amigável, foi rápida, Haddad evitou qualquer atrito, disse que não há nenhum atrito e que uma solução será encontrada para resolver esse imbróglio, né? Mas vale lembrar que Pacheco tem defendido, inclusive na tribuna, a manutenção daquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, que é de manter a desoneração. Inclusive seria a desoneração aí também para os 17 setores da economia brasileira, e ele vem fazendo aí acenos também para os municípios, até porque também é campanha eleitoral e, logicamente, Pacheco também tem um interesse aí em ter uma boa relação com as prefeituras. E, inclusive, mais cedo, a Globo News, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo vai tentar encontrar um meio termo nessa discussão sobre a desoneração da folha, envolvendo os municípios, mas deixou a bola realmente com o ministro Fernando Haddad, Vera e Carol. É isso mesmo, Samantha. Muito obrigada pelas suas informações. Eu falei mais cedo também com interlocutores do ministro que relataram essa indignação. Ele fala, inclusive, olha, no tempo do Fernando Henrique, no tempo dos outros governos do Lula, a lei de responsabilidade fiscal ela era temida, porque não cumpri-la significava ter algum tipo de sanção. E hoje em dia parece que ela foi totalmente relativizada. Diz que, inclusive, a imprensa que louvava tanto a importância da lei deixou de cobrar o Congresso
quando ele aponta uma série de despesas e não aponta as receitas que vão ser responsáveis por bancar as despesas. Essa questão dos municípios, introduzida pelo senador Ângelo Coronel, na questão que já prorrogava a desoneração, aumentou a conta em 10 bilhões de uma tacada só. Hoje, a situação está pegando tanto no governo que o vice-presidente da República também falou do assunto, falou que essa decisão de cobrar aí uma política fiscal, uma responsabilidade fiscal, não é só do ministro, é uma agenda do presidente Lula, diz que ia cumprimentar o Haddad, que ele tem todo o apoio do governo em relação a isso, mas a verdade, Carol, é que o ministro está tapando vários buracos ao mesmo tempo. Porque enquanto o Congresso aumenta essas despesas e quer gastar mais, o governo também faz pressão por mais gastos. Agora, por exemplo, tem essa pressão crescente por baixar a conta de luz. A gente já viu esse filme lá atrás no governo da Dilma Rousseff. Ela tentou baixar a conta de luz na marra, fez isso, criou uma série de bandeiras tarifárias ali, as pessoas iam pagar mais barato a conta. Muita gente explicou que isso iria estourar mais lá na frente, de fato estourou, ficou-se um tempão pagando um passivo dessa redução na marra da conta de luz e agora se está estudando isso também. O Haddad, por ele, não faria nada disso, não faria redução de passagem aérea, não daria nenhum tipo de subsídio mais para carro, não daria subsídio também para conta de luz, porque ele acha que isso não é uma conta que não fecha e que lá na frente tem de fechar esse rombo. Na questão acaba incentivando, né, Vera, o consumo no momento de escassez de produção. Aí a conta não fecha, né? Exato. E além do que, por exemplo, o Pacheco tomou essa decisão em relação aos municípios. Na mesma MP, ficou lá uma sobra que é a questão do PERSE, do setor de eventos. Também ainda tem isso, né? Então, também uma prorrogação de um benefício que ele já queria ver extinto. E ele diz, olha, havia um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para extinguir o PERSE. E ele está fingindo, ele cobra que o governo não cumpre acordo, mas esse era um acordo que estava firmado lá na transição e ele está fingindo que não existiu. E só esse auxílio ao setor de eventos também consome outros tantos bilhões que ele planejava ter justamente para fechar a meta fiscal. Quando o Lula decide que a Petrobras não vai distribuir os seus dividendos extraordinários, o que acontece? É dinheiro que deixa de entrar na conta da Fazenda e que poderia ajudar, mesmo sendo receita extraordinária, entrando uma vez, ajuda a cumprir a meta desse ano. Mas o Lula decidiu reter esses dividendos. Então, tudo que ele poderia ter ali no bloco da receita está duvidoso e está difícil de fechar a conta. Então, a irritação do ministro advém muito desse cenário adverso no qual ele está navegando. A gente vai fazer um intervalo e volta já com o Pablo Hortelado, com mais informações a respeito de política e de economia também, porque essa questão da conta de luz talvez tenha novidades. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Oi, Pablo, boa noite para você. Olá, Vera, boa noite. Olá, Carol. Oi, Pablo. É muito bom quando um dos assuntos do dia diz respeito à coluna do Pablo. Quando a gente tem a coluna do Pablo, ele é um pai da matéria. E hoje aconteceu isso, deu match. Porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, assinou um protocolo, ali, um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União para prevenir disseminação de notícias falsas e agilizar a remoção de conteúdos. É um prosseguimento dessas ações que o TSE já vem tomando. A gente vai ouvir rapidamente a fala do ministro, que foi uma fala forte, e depois eu quero ouvir o Pablo a respeito. Solta aí, pessoal. O eleitor, a eleitora não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever
É uma obrigação constitucional da Justiça Eleitoral garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha, que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras, para na hora do voto ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. Ô Pablo, muita gente reagiu nas redes sociais dizendo que é a instauração na prática do Ministério da Verdade, enfim, aquelas reações de lado a lado que a gente conhece bem a depender do lado em que a pessoa está. No seu entendimento, o que esses protocolos assinados hoje eles trazem? É boa notícia ou é preocupante? Olha, Vera, eu ainda estou entendendo. Eu tive semana passada com ministros do TSE tentando entender a criação desse centro, um centro integrado de combate à desinformação e defesa da democracia. O meu entendimento é que esse centro é simplesmente um fórum de interlocução dos agentes públicos e privados que vão estar implicados nas eleições. Então, um lugar para coordenação dos TREs, né? Porque as eleições elas são locais e elas são tocadas na prática pelos tribunais regionais eleitorais. Vai coordenar com a AGU, com a Polícia Federal e com as plataformas que elas precisam responder às solicitações dos tribunais eleitorais. Eu não vi nenhuma grande... Enfim, é um esforço institucional de coordenar, agilizar os trabalhos, concentrar. Agora, ele veio nessa roupagem aí do Alexandre de Moraes, com uma linguagem muito forte, né, focando em desinformação e na ameaça da inteligência artificial. Mas em si, a criação desse centro me pareceu um aperfeiçoamento institucional para fazer o acompanhamento das eleições, como acontece a cada 2 anos, quando a gente tem as eleições. O próprio centro não me parece nada demais. A linguagem é uma linguagem forte, não é? E ela tá gerando reação, sobretudo nos bolsonaristas, que desde o último ciclo eleitoral eles têm se sentido perseguidos nesses inquéritos. Um pedaço tocado pelo ministro Alexandre de Moraes enquanto ministro do Supremo e outra parte, né, quando ele estava no comando do TSE. Pois é, Pablo, eu fico vendo esses esforços da Justiça Eleitoral para tentar combater as fake news e as deepfakes, e me dá sempre uma sensação de que a gente está um passo atrás, né, nesse universo Black Mirror aí. No crime comum, os bandidos já estão usando deepfake para fazer chamada de vídeo e aplicar golpe. A pessoa acha que está falando com um amigo, com um conhecido, e não está. É tecnologia de deepfake. Eu fico imaginando o alcance disso em campanha eleitoral. É um negócio gigantesco. A gente está meio que enxugando gelo e correndo atrás, né? Eu acho que tem um pedaço disso que é correr atrás e enxugar gelo. Acho que é uma ótima metáfora, uma ótima imagem, né? O papel da Justiça Eleitoral durante o período eleitoral é de impor regras muito duras para o discurso. É uma coisa que vale para a campanha eleitoral, vale também para a imprensa, né? É muito chato fazer cobertura eleitoral, porque tem que dar espaço igual, é tudo medidinho, é tudo muito controlado. Mas é durante aquele período das eleições, né? Eu acho que o Brasil já se acostumou a isso. Eu acho que agora a gente tem 2 elementos que são diferentes. Um é a deepfake, né? É uma tecnologia nova. Essas tecnologias de geração de imagens por inteligência artificial, ela já tem há bastante tempo, mas assim, de qualidade boa e por preço barato, ela é do ano passado. Então a gente viu muito poucas eleições que tiveram um impacto disso, né? Eu, para ser muito sincero, uma que eu acompanhei muito de perto, que foi a eleição argentina, que tem a vantagem de ser um país vizinho nosso, limítrofe, com algumas características semelhantes, não me deixou muito assustado, não. Lá não teve muito uso de inteligência artificial para produção de propaganda. Foi até um uso muito benéfico, porque ela permitiu que campanhas mais pobres fizessem material eleitoral de qualidade, que antes eles não tinham recurso para fazer, porque a inteligência ela faz peças publicitárias, criativas, assim, um custo muito baixo. Mas o próprio uso para deepfake, né, você impersonar, você fazer alguém se parecer com um candidato, fazendo uma coisa muito absurda, que desperta indignação e que afeta o resultado eleitoral. No caso da Argentina,
não teve nada muito grande. Teve uma circulação de um vídeo antigo atribuído, né, se passando pelo presidente Roberto Fernandes, mas é requentado. Então a gente não teve isso. Se a gente seguir o padrão da Argentina, pode ser que o efeito até seja mais positivo do que negativo. Agora, tudo é possível. Brasil é Brasil, Argentina é Argentina, né? Ô, Pablo, uma coisa que está gerando também reclamação nas redes é que o Alexandre de Moraes fez esse discurso forte, etc. E atrás dele estavam 2 ministros do governo Lula. Estava o Lewandowski, que já foi ministro do TSE. Até o ano passado ele era vice-presidente do TSE. E estava o ministro da AGU. A razão disso é que esses acordos são com 2 órgãos do governo, a AGU e a Polícia Federal, que é submetida ao Ministério da Justiça. Mas a narrativa que está correndo nas redes sociais o governo Lula está tentando tutelar e controlar a internet. Até o senador Flávio Bolsonaro falou: se você está reclamando agora que o WhatsApp caiu, imagina quando o governo Lula regular a internet, controlar a internet. Você acha que abre uma margem para isso, ou é salutar que Justiça Eleitoral e Executivo caminhem juntos depois de tantas desavenças justamente no governo Bolsonaro? Não, eu acho que do ponto de vista institucional, a criação desse centro não tem nada demais. É um aperfeiçoamento institucional. Óbvio, a Polícia Federal vai estar envolvida no processo. É bom que a AGU esteja envolvida no processo. Se criou ali um âmbito de cooperação para a criação de uma espécie de força-tarefa. O que me preocupa mais é a linguagem muito forte aí do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho desnecessária nesse momento. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha um ataque à integridade eleitoral, à confiabilidade das urnas, como a gente teve no ciclo eleitoral para presidente. Não creio que isso deva acontecer, pelo menos com a mesma intensidade. Eu acho que seria mais saudável para a democracia brasileira que a gente baixasse a fervura, né? E eu acho que esse discurso muito centrado em desinformação, eu acho que uma coisa é no período eleitoral a gente está acostumado, informações falsas sobre candidatos a gente retira desde antes de existir esse termo fake news. Então eu acho que não tem tanto problema, mas essa linguagem, como ela se mistura com outras ações do STF perseguindo a desinformação, e se mistura com a lei que o Congresso Brasileiro está tentando passar, está gerando na cabeça dos bolsonaristas e da oposição um sentimento de perseguição, censura e limitação da liberdade de expressão, o que em alguns casos claramente não é. No caso do PL das fake news, chamado PL das fake news, que nem trata de fake news, né, é um PL super equilibrado, de modelo europeu, não envolve nenhum tipo de coisa, mas ele termina contaminado por esse discurso pesado que a gente vê os ministros, né, do TSE, que são ao mesmo tempo TSE e STF, fazendo. Quando eles fazem esses discursos mais carregados, eles terminam misturando as coisas. Acho que isso não é bom. Certo, tá ótimo. Muito obrigada pela sua análise, Pablo. A gente volta a se falar na segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Até lá. Boa noite. Boa noite. É isso, Carol. Assunto que a gente ainda vai tratar muito aqui. Eleição chegando e essa aproximação da eleição e também do prazo final aí para a janela partidária acaba gerando muito nervosismo nos partidos. Essa semana praticamente inexiste em Brasília, porque os partidos estão todos cuidando dessa questão de filiar a gente aqui e ali. E um dos partidos que estão em praça pública aí em chamas é o PSDB. PSDB que outrora já foi um dos maiores partidos do país e que está minguando nessas últimas eleições e também nesse processo de troca de partidos. Quem está com a gente no estúdio, fazendo uma participação mais que especial, é a Bianca Gomes, repórter do Globo aqui em São Paulo. Boa noite, Bianca. Obrigada pela sua hora extra aqui. Que luxo ter você no Viva Voz. Prazer é meu, Vera. Boa noite para você, boa noite para Carol, para todos os ouvintes. Prazer. Bianca, conta pra gente como tá essa DR pública do PSDB. Tá parecendo um reality show que a gente fica acompanhando cada dia um novo desdobramento. Nenhum deles faz o partido ficar bem na fita. É tudo muito constrangedor. Em que pé está a situação agora? Pois é, Vera, o PSDB está, como diriam os jovens, atirando para todos os lados. Já vivia uma crise aqui na capital paulista, uma crise que perdura alguns meses e se aprofundou, né, nas últimas semanas, quando o Diretório Municipal decidiu rejeitar o apoio
a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Então, o partido tem ali na mesa algumas opções, nenhuma parece muito viável, mas, por exemplo, o deputado federal Aécio Neves, o Aécio Neves está na missão aí de convencer o André Matarazzo a voltar para o partido e ser o candidato. Eu conversei com algumas pessoas próximas ao André Matarazzo e ele não está afim, acha que é muito tarde para fazer esse movimento e também não há unidade no partido. Então, ele acha que se eventualmente ele fosse o candidato, ia aprofundar uma crise, ia ficar essa briga pública que só traz mais desgastes. A gente tem também a figura do Kim Kataguiri, que foi ventilada aqui no diretório municipal, mas não foi uma ideia bem aceita. Os integrantes, os tucanos aqui de São Paulo, acham que o Kim não combina com o PSDB, que o Kim não mostraria aí um novo momento do PSDB aqui em São Paulo, que é o berço eleitoral aí do partido, né, um berço histórico. E o Kim teria também uma outra dificuldade, que ele é deputado federal, está afiliado à União Brasil, e a União Brasil precisaria liberar ele para não perder o mandato, né, já que a janela partidária aí vale só para vereadores. E o Kim Kataguiri, que não está conseguindo ali engatar a candidatura dele. Hoje até a gente teve um café com o vereador Milton Leite, ele falou ali que vai defender prévias no União para decidir se vai ter candidato ou não. Mas, além do Kim, a gente teve essa semana surgindo a figura do Datena, que toda eleição aparece, né? Apesar aí sempre estar desistindo. O Datena, que era cotado para ser vice da Tabata, se filiou ao PSB, inclusive, no evento com Alckmin, um evento super grande. E o PSDB começou um namoro com o Datena ali, olhando para 2 cenários possíveis. O primeiro seria o Datena ser a cabeça de chapa. Segundo os aliados da Tabata, né, nesse cenário, ela estaria excluída ali da composição, um cenário que é defendido pelo Marconi Perillo e também pelo governador gaúcho Eduardo Leite. E uma outra possibilidade que teria ali o apoio do Zé Aníbal, que é presidente aqui do Diretório Municipal de São Paulo, seria o Datena ser vice da Tabata, mas pelo PSDB. Vou contar aí que os aliados da Tabata estão bem nervosos com essa possibilidade, porque não sabe se na hora H, de fato, ele seria o vice ou seria um cabeça de chapa, mas, de novo, o Datena, ano a ano, vem Você vai desistir, né, gente? Porque o Datena é mais fácil desistir do que as outras opções, né? Pois é. Agora, eles gozar dessa ligação, né? Não teria a cara do PSDB. Neste momento, o PSDB, salvo engano meu, está com total de 0 vereadores, porque todos pularam do barco, porque justamente é um barco que ninguém sabe para que lado está indo. O próprio PSDB já teve, nos anos recentes, Alexandre Frota, o Joyce Hasselman. Então, qual cara é essa do PSDB? O PSDB lá atrás, do Covas, do Fernando Henrique, o PSDB intermediário ali do Geraldo Alckmin, o PSDB do Dória, que também não está mais. Não tem cara. O fato é que esse partido, há muito tempo, não tem uma cara, está perdendo musculatura. E eu vejo muita dúvida quanto a essa questão da Tabata, porque tem uma parcela do partido que quer ir com o prefeito Ricardo Nunes, não é isso? Sim, na verdade, assim, todos os vereadores deixaram... O PSDB tinha a maior bancada da Câmara Municipal junto com o PT, né? Eram 8 vereadores, todos deixaram, todos apoiam o prefeito Ricardo Nunes. E tem um componente importante, o filho do Bruno Covas, né, o Tomás, apoia o prefeito Ricardo Nunes. Então vai ter a marca ali do ex-prefeito Bruno Covas na campanha. Então, assim, acredita-se que se o PSDB embarcar na candidatura da Tabata, vai ser muito simbólico, porque na prática você vai ter os militantes, os quadros históricos do partido, que muitos, inclusive, estão na gestão Nunes, caminhando ao lado do prefeito. Tem ainda uma outra questão que a gente pode destacar também, que é o fato da governadora Raquel Lira, né, de Pernambuco, também ter vetado o apoio à Tabata, justamente pela Tabata ser filiada ao PSB, que é o partido do prefeito João Campos, que é adversário dela em Pernambuco e, inclusive, namorado da Tabata. Então, o PSDB vive uma crise de identidade e a Tabata também vem com uma dificuldade na campanha justamente por ter ali na vice um cotado que sempre desiste, não ter partido para apoiar ela, então o tempo de televisão vai ser muito escasso. E os dois ali tentando sobreviver ainda na pré-campanha, né? Imagina na campanha, vai ser pior ainda. Tende a ser bem polarizado, né? E o PSDB aí do Rio, Carol, também há muito tempo deixou de ser relevante, né? Olha, eu diria que nunca foi, viu, Vera? O PSDB nunca foi um partido assim de muita relevância no Rio de Janeiro. Talvez lá atrás, naqueles tempos de Marcelo Alencar, de muito tempo atrás, mas
nos últimos anos, assim, nos últimos 20 anos, não chegou a ser um partido muito relevante. Eu lembro nas campanhas presidenciais, quando o PSDB tinha candidatos fortes, seja o Aécio Neves ou José Serra, aqui o Rio era sempre um estado difícil, justamente por isso, porque o PSDB nunca teve assim muita capilaridade, foi um estado muito marcado pelos herdeiros de Leonel Brizola, enfim, depois outros nomes, a direita depois cresceu, né? Agora elegendo vários governantes, então nunca foi um partido muito forte aqui. Agora, o São Paulo sempre foi o Tucanistão e agora a gente está vendo quem dá as cartas. A governadora de Pernambuco vetou, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul não quer, o Aécio Neves articulando. Então, assim, é uma crise do partido em geral, mas em específico do PSDB de São Paulo, né? Totalmente. E e esses lugares em que o partido ainda mantém governos, no Rio Grande do Sul ainda, ele se elegeu ali no Bico do Corvo, porque renunciou ao governo e depois foi candidato ao mesmo governo ao qual ele tinha renunciado, que é uma coisa louca, né? Se você pensar. E a Raquel Lira tem muita dificuldade para governar, não tem assembleia, não tem maioria. Então, realmente, uma situação dramática desse que já foi um dos maiores partidos. Bianca, muito obrigada, viu, pela sua participação. Volte sempre. Obrigada, Vera. Obrigada, Carol. Abraço. Obrigada. Vamos fazer mais uma pausa rápida aqui e a gente volta já com o Viva Voz para falar de Banco Central. Pois é, Carol, e começa, né? A gente tem falado tanto de eleição aqui, mas tem uma outra sucessão que começa a agitar aí a política, porque já está ali nos bastidores correndo algum tipo de movimentação para a nomeação do futuro presidente do Banco Central. E o atual presidente, Roberto Campos Neto, tem dado ali inclinações e indicações de que pretende ser ouvido de alguma maneira na escolha do seu sucessor. Hoje ele soltou algumas pistas do que ele acha que é importante existir ali para um presidente do Banco Central ser bem-sucedido, como deveria ser, que tipo de questão ele deveria levar em conta, dando até alguns possíveis conselhos. Vamos ouvir aqui uma fala do Roberto Campos Neto e eu volto comentando. Eu diria que a coisa mais importante para quem senta na cadeira hoje é ter a firmeza de dizer não quando for necessário. Porque os entendimentos sobre o que é bom vão ser diferentes. Então é importante ter firmeza de dizer não e explicar. O ciclo de política monetária tem uma diferença, ele tem um timing diferenciado. E no final das contas, o pior problema que a gente tem no país, e a gente viu aqui na Argentina do lado, a gente está vendo na Turquia, a inflação ela corrói muito o poder de compra de quem está embaixo. Então o melhor plano econômico é ter inflação baixa e estável. É isso, ele está aí já dizendo que ele considera ser ali a melhor inclinação, melhor questão para o seu sucessor. O nome mais cotado é o do Gabriel Galípolo, era alguém que era o número 2 da Fazenda, foi tirado de lá para ser indicado como diretor do BC, já numa sinalização de que deverá ser o escolhido por Fernando Haddad e pelo presidente Lula para a sucessão do Roberto Campos Neto. Os dois tiveram algumas alfinetadas no início da convivência, logo que o Galípolo assumiu. Teve questão ali se ele poderia dar entrevista, se não poderia, aquele medo de que ele ficasse já como uma sombra do governo Lula sobre o Roberto Campos Neto, mas acabaram encontrando uma maneira de coexistir, de lidar um com o outro e estão ali juntos. O Roberto Campos Neto defendeu que a sabatina seja feita antes do fim do ano, que seja feita ainda este ano, porque o seu mandato, a rigor, termina no dia 31 de dezembro. Então, não poderia haver uma vacância aí ou uma solução de continuidade. Vamos ver se vai ter clima para votar esse nome ainda esse ano. A gente tem eleição que vai ocupar o parlamento, vai, aliás, esvaziar o parlamento, ocupar os parlamentares lá nos seus estados até outubro. Depois tem uma série de questões da reforma tributária para serem votadas esse ano. Muita coisa vai ficar represada em razão das eleições. E eu não sei se vai dar tempo de fazer essa sabatina e vai ser uma coisa que vai mobilizar muito os senadores, né, Carol? Agora não sei se o Campos Neto vai ser ouvido, né? Ele está tentando passar o recado aí, mas algo me diz que vai ser solenemente ignorado, né? Solenemente ignorado. As relações até estavam melhorando. Ele foi convidado pelo Lula lá, esteve no Alvorada, vinham estreitando essas conversas. O início da queda dos juros facilitou um diálogo melhor.
E essa queda vem prosseguindo, mas tem alguns obstáculos no caminho dessa relação. Primeiro, o fato de que o BC deixou de sinalizar que vai seguir com a queda grande da taxa Selic. Está olhando para a inflação, achando que ela pode escapar da meta esse ano e talvez diminua o ritmo da queda da taxa de juros. E o segundo foi o envio. Não foi ele que enviou, mas ele articulou. E o fato do Congresso começar a discutir uma proposta de emenda à Constituição para uma autonomia também financeira do Banco Central, que criaria uma casta ali nessa instituição de servidores que não seguiriam o restante do regime salarial e funcional dos outros servidores. Então, isso irritou muito o Haddad, que vinha sendo a pessoa que estava defendendo um melhor relacionamento com o Lula. Teve os ataques recentes do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, então a relação voltou a azedar. Ela deu vários passos atrás, o que faz com que eu concorde com você que ele dificilmente vai ter tanta voz assim na própria sucessão, Carol. Vamos com música para fechar? Vamos com música. A gente viu aqui com a Bianca essa situação bastante complexa do PSDB. Um tucano de antiga plumagem me sugeriu uma que é da dupla Lourenço e Lorival, chamada No Bico do Corvo, mas a gente já tinha escolhido uma outra. Eu usei essa expressão no Bico do Corvo, que ele falou que é do Arco da Velha, essa expressão, porque é muito velha e é verdade, mas traduz muito bem. O Bico do Corvo e o do Tucano estão juntos ali, mas a gente vai com outra, a gente vai de Barão Vermelho. A música chama Torre de Babel, portanto, título autoexplicativo para esse partido em que ninguém se entende. Que piração, eu tô na terra ou no céu, ninguém se entende nessa torre de Babel. O mundo tá acabando, não vai sobrar quase nada. A nossa hora tá chegando e ainda fazem piada. Muito bom, mas guarda esse Bico do Corvo aí para outra oportunidade, Vera. Esse aqui sempre pode ser útil, né? Eu já vou passar para o Wender Starles aqui, ele guarda num arquivo permanente ali e a gente usa o Bico do Corvo a qualquer momento, Carol. Beijo, Vera. Obrigada, até amanhã. Tchau, até amanhã.